que a gente vai fazer hoje não é nem em forma de pregação, é em forma de aula mesmo, tá certo? Tanto que eu nem vou cantar nenhuma música no início aqui, a gente vai logo orar, depois vai logo para a palavra, tá certo? Então quem puder pode fechar os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos em sua preciosa presença, Senhor, mesmo sem a gente merecer, mas o Senhor nos concede isso, porque o Senhor pagou nossa culpa, nossos pecados na cruz, e é por isso, ó Deus, que podemos estar diante de Ti e manter, ó Deus, contato com o Senhor, que é santo, que é puro, que é imaculado, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Ó Deus amado, Pai soberano e fiel, fala conosco, ó Deus, nesta mensagem de hoje. Fala conosco, ó Pai, no culto de hoje. Também, ó Deus, nos escuta falar com o Senhor. Ó Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos manter firmes até o fim. Ó Deus maravilhoso, nos manter firmes até a sua volta, ó Senhor Jesus. Que nós não venhamos sucumbir ao pecado. Meu Pai amado, em nome de Jesus, que nós também, ó Deus, com a sua força, possamos levar o Evangelho a sério, com dedicação, com força, ó Deus, com altruísmo, com seriedade, ó Pai amado, sabendo que o Senhor é real, que a sua palavra é verdadeira, que o Senhor Jesus realmente é o único caminho que leva até Deus. Por isso, ó Deus, no culto de hoje, fala conosco, Pai. Abençoa também a nossa semana. Abençoa também, Senhor, os nossos dias semanais que se iniciam hoje. Ó Deus, que venha ser produtivo, que venham ser produtivos. Pai, que venham ser de muita paz. Repreende, ó Deus, toda confusão, intriga, controvérsia, Senhor, desavença. Traz paz para nós, nos protege, Pai, também dos acidentes, das enfermidades, nos protege de todo o mal, guarda cada um de nós, Senhor. Oramos também lá pelo Líbano, que está acontecendo, ó Deus, aquela situação triste e catastrófica naquele local. Tem misericórdia, Pai, de cada família, de cada mãe, de cada pai, de cada criança naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a sua bênção, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Como eu disse, bom dia, Sandra, minha mãe. Como eu disse, a gente hoje nem vai cantar um louvor, a gente vai logo direto para a palavra, tá certo? E hoje a gente não vai fazer em forma de pregação como eu tenho feito nos domingos anteriores, vai ser uma aula mesmo, tá bom? Então, a gente vai abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos abrir este versículo, tá bom? Vamos abrir esta passagem maravilhosa aí, em nome de Jesus. E vamos meditar nesse versículo para começarmos o estudo de hoje. João, capítulo 3, versículo 16. Não é a epístola de João, porque lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, tem a primeira, segunda e terceira João, mas é João mesmo, o Evangelho. No Novo Testamento, você vai Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 3, e o versículo, que é o versículo muito famoso, que é o versículo 16, tá bom? E eu vou ler para vocês. João 3, 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Beleza. Queridos, a gente vai ministrar hoje um assunto que é o seguinte: a importância da morte de Jesus. Hoje eu vou tentar clarear para vocês muito mais, certo? De uma forma muito mais forte, muito mais clara, qual é realmente a importância da morte de Jesus Cristo. E vamos falar isso hoje para vocês, tá bom? Ô Lucas, aquele pedido que eu te fiz para digitar é uma digitação que eu vou precisar para depois do curso também, viu? Aí se você conseguir colocar os tópicos
ou no WhatsApp, ou em outro local, onde quando acabar o culto a gente possa recolher para montar o PDF, tá certo? Não precisa ser o texto todo não, só frases resumindo ali o que eu falar de cada tópico, tá bom? E se eu conseguir também ver seu vídeo, eu vou ficar feliz, tá certo? Bom, queridos, hoje vamos falar sobre a importância da morte de Jesus. Querido, a morte de Jesus não é um assunto importante da Bíblia, não é um assunto importante do Evangelho, não é um assunto importante do cristianismo somente, não. A morte de Jesus é o centro, é a coisa mais importante, mais crucial. A morte de Jesus é o ápice, ok? É o auge, é o centro de todo o Evangelho, é o centro de toda a Bíblia. A morte de Jesus é a coisa mais importante que temos em relação à nossa salvação. A coisa mais importante. Eu fico triste pelo fato de que o assunto da morte de Jesus ser pouco pregado hoje em dia. E se fala mais de bênção financeira, bênção de emprego, bênção daquilo, bênção de outra coisa, que não é errado falar isso, não é errado coisa nenhuma. Mas é errado quando falamos pouco da morte de Jesus. Tanto você pode até anotar aí, que esse versículo que nós lemos aí, tá? Esse versículo de João 3,16, é considerado como o versículo áureo da Bíblia. Então se alguém te perguntar, qual é o versículo áureo? Qual é o versículo que resume toda a Bíblia? Qual é o versículo que resume todo o plano de Deus? Qual é o versículo? É esse que você acabou de ler, João 3,16. Esse versículo é considerado como o versículo áureo, o versículo que resume toda a Bíblia. Por quê? Porque ele fala realmente a síntese de tudo. Como é que diz o versículo? Que Deus amou o mundo tanto, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez o quê? Ele deu o único filho que ele tinha, que ele tem, o unigênito. Ele deu o único. Ele deu para quem? Deu para nós, deu para o mundo. E deu com que objetivo? Para que todo aquele que crê no Filho, olha, todo aquele que crê no Filho não pereça, não venha a perecer, não venha a passar pela primeira e segunda morte, que eu vou te explicar hoje, mas que venha sim obter a vida eterna. Então isso que falou o versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que venha crer no Filho não venha a perecer. Não venha perecer no fogo do inferno, mas que venha ter a vida eterna. E esse versículo é o que resume toda a Bíblia. Então hoje você vai entender, em nome de Jesus, a importância da morte de Cristo. E como sim, a morte de Jesus é o centro, é a coisa mais importante do Evangelho, do cristianismo, da Bíblia, tá certo? Então antes, vamos começar aqui do início, vamos começar do começo. Vamos começar mesmo, né, como fazendo aqui uma redundância nas palavras, vamos começar começando, ok? Então, como eu disse para você hoje, não é uma pregação, é uma aula, e você pode me perguntar, pode interagir comigo, pode tirar dúvidas, ok? Veja bem, como é que tudo começou? Deus, ele criou, tá? Deus criou inicialmente 4 reinos, ok? Deus criou 4 reinos. Deus criou o reino mineral, Deus criou o reino vegetal, Deus criou o reino animal e Deus criou o reino espiritual. Eu vou repetir rapidamente para você. Ó, escuta aí. Deus criou o reino mineral, pedras, ferro, diamante, areia, água. Deus criou o reino mineral. Deus criou o reino vegetal, planta, árvore, flor, rosa. Deus criou o reino animal, leão, urso. E Deus criou o reino espiritual, anjo, né? E outros seres que existem, querubins, serafins. E o interessante disso aqui é o seguinte, o reino mineral, tá, é um reino que tem corpo físico, mas não tem vida. O reino mineral não são seres vivos. Eles têm um corpo físico, mas não são seres vivos. E não tem alma e nem tem espírito. Já o reino vegetal tem o corpo físico, mas o reino vegetal não tem alma e não tem espírito. Porém, já é um ser vivo. Então, o reino vegetal, apesar de não ter alma e de não ter espírito, já são seres vivos. O reino animal, que Deus criou, tem o corpo físico, já são seres vivos, e os animais têm alma. Olha que interessante. Os animais
têm um corpo físico, já são seres vivos, e diferentemente do vegetal, que o vegetal é ser vivo, mas não tem alma, o animal já é ser vivo e os animais têm alma, têm sentimento, têm tristeza, têm alegria. E o reino espiritual, o nome já diz, eles são seres vivos, eles não têm corpo físico, mas eles têm alma e são espírito. E aqui que entra o assunto de hoje, preste bem atenção. Quando Deus criou esses 4 reinos, somente o reino espiritual, Deus deu uma coisa chamada consciência. Só para o reino espiritual, os anjos, né, os querubins, os serafins, Deus deu só para o reino espiritual, só para quem tem espírito. Deus deu uma coisa chamada consciência. E aqui é o que entra, Sandra, eu e você. Ô Lucas, aqui entra eu e você. Como assim, pastor? Quando Deus, Lucidalva, criou o ser humano, Deus criou o ser humano, é um ser único em todo o universo. É um ser único tanto em relação à Terra, como em relação ao mundo espiritual. O ser humano é um ser único. Por quê? Por que o ser humano é um ser único, mãe? O ser humano é um ser único porque o ser humano é o único ser que ele tem em sua natureza o reino animal e o reino espiritual. Olha que interessante. O anjo é só reino espiritual. O leão é só reino animal. A Mili aí, Sofia? A Mili, o cachorrinho seu aí, é só reino animal. Mas o ser humano, ele é o único ser que Deus juntou no ser humano 2 reinos. Deus juntou o reino animal e juntou o reino espiritual. É por isso, Lucas, fica essa confusão aí do evolucionismo, e o ser humano veio do macaco, não sei o que e tal, porque a ciência não quer entender que o ser humano é assim, o ser humano é reino animal com reino espiritual. E lembra que eu falei que o reino espiritual é o único reino que Deus deu uma coisa chamada consciência? Que muitos chamam aí, né, aí fora de que a consciência? Chama de livre-arbítrio. Os seres espirituais são os únicos seres que têm livre-arbítrio, ou seja, que têm consciência, que têm liberdade de escolha. Os seres espirituais são os únicos seres que têm a opção de escolher entre bem e mal, noção do bem e noção do mal. Os únicos seres que têm isso são seres que têm espírito, e o ser humano se enquadra nisso. Por que o ser humano se enquadra nisso? Porque o ser humano não é só animal. Você não veio somente do ancestral do macaco. E nem assim nós cremos, né? Quem fala isso é a ciência. Mas o ser humano não veio somente do pó da terra. Não. Deus criou o homem do pó da terra. Olha como diz a Bíblia. Deus criou o homem do pó da terra, Dani. Criou. Só que depois Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Fôlego ali, no sentido literal, é que Deus pegou do espírito dentro dele e Deus colocou no ser humano. Deus criou Adão do pó da terra, criou. Deus criou Adão, só que Adão estava ali, ó, só um reino animal. Aí Deus pegou do espírito dele, que Deus é espírito, né? A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus pegou do espírito dele e fez e colocou dentro do Adão, que era até então só do pó da terra. Aí o Adão ficou com corpo terreno, reino animal, e recebeu o espírito, reino espiritual. E por causa disso o ser humano passou a ser um ser que tem consciência, livre-arbítrio, que tem noção do bem e do mal, que pode escolher entre obedecer e desobedecer, porque o ser humano é um ser espiritual também. Essa é a diferença do ser humano para anjo, do ser humano para animal e etc. Agora, olha para mim aqui. Se porventura alguma coisa você não entender e quer que eu repita, pode me interromper, tá certo? Me interrompa que eu volto a alguma explicação. Então, o que aconteceu? Olha, você sabia, preste bem atenção aqui, porque aqui você tem tudo a ver com a mensagem de hoje, tá bom? Você sabia que Satanás era um anjo de luz? Você sabia que os demônios que existem hoje aí eram anjos? Anjos, digamos assim, bons? E por que viraram ruins? Viraram ruins porque eles são espírito. E espírito tem liberdade de escolha. E Deus deu para eles liberdade de escolherem o que eles queriam para a vida deles. E essa parte aí, Satanás e os que seguiram eles, escolheram mal.
Foi o que aconteceu. Por isso que hoje eles são assim. Tanto é que o nome Lúcifer significa aquele que carrega a luz. O nome Lúcifer não significa aquele que carrega as trevas. Não, o nome Lúcifer significa portador da luz. Ele era um anjo de luz. Ele que escolheu o mal. Por que ele pôde escolher o mal? Porque ele tinha, pastor Elvis, a capacidade de escolher o mal. Porque ele era um ser espiritual. E quem é espírito recebeu esta dádiva do Criador. Consciência, liberdade de escolha entre fazer o bem e fazer o mal. Livre-arbítrio. Deus deu isso. E deu também para o ser humano, porque nós também temos a essência espiritual. Tanto é que quando Deus foi criar Adão, Deus falou assim, olha para mim aqui, que eu vou concluir essa parte para avançar. Olha para mim aqui. Quando Deus foi criar os répteis, né, e outros seres, Deus falou, produz a terra tal animal, produz a água tal animal. Mas quando Deus foi criar os seres humanos, Deus não falou, produz a terra Adão. Não. Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que diferença. Por quê? Porque o ser humano é como Deus. Ele é a imagem e a semelhança do Criador. Como assim, pastor? Ele tem espírito, tem consciência. Essa é a diferença. Apesar que temos a parte do reino animal, da terra, somos como Criador. Fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Agora que você entendeu até aqui, olha onde eu vou chegar na morte de Jesus. Estou caminhando em direção à morte de Cristo. Eu estou te dando o roteiro da humanidade. Tá certo? O roteiro que seguiu a humanidade. O que aconteceu? Como Deus deu para Adão a liberdade de escolha, Deus deu para a humanidade, para mim, para você, a liberdade, a consciência, o livre-arbítrio. O que é que Adão fez? Adão escolheu desobedecer. Adão escolheu fazer o que é errado. Adão escolheu desobedecer a Deus. Igual eu e você também fazemos isso, temos feito isso na vida. Não é isso? Quantas vezes eu e você tínhamos até a consciência que aquilo era errado e mesmo assim fomos lá e fizemos? Não é verdade? Ou você vai me dizer que tu nunca fez isso? Eu já fiz, ok? A gente tem consciência, tínhamos consciência que não podia fazer aquilo, fomos lá e fizemos a si mesmo, mesmo tendo a consciência de que não era o correto. Adão fez a mesma coisa. E quando Adão usou o seu livre-arbítrio, sua consciência, sua liberdade de escolha, para escolher se quer obedecer a Deus, se não quer, quando Adão usou isso erroneamente, Adão usou isso para desobedecer a Deus, o que aconteceu? Adão pecou. A humanidade pecou. Eu e você, como já fizemos assim também como Adão, nós pecamos. Nós erramos. E a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa frase eu vou repetir. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como nós pecamos, como Adão pecou, nós recebemos um salário, recebemos uma paga. E que salário é esse, pastor? Que paga é essa, pastor? É a morte. É a morte. Compreendeu? O ser humano não foi criado para morrer. O ser humano não foi criado para envelhecer. De maneira nenhuma. Isso surgiu por causa do pecado. O interessante é, Dani, que quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quem está anotando tem que anotar. Olha, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não se refere somente à morte física. Se refere também, olha para mim aqui, se refere também à segunda morte. Pastor Elvis, o que é que está falando de segunda morte? Eu vou falar e ainda vou te mostrar na Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento da Bíblia. É o último livro da Bíblia. Vamos ler com Lucidalva o capítulo 20 de Apocalipse. Vamos para o capítulo 20 de Lucidalva. E o versículo 6. Tá? Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, verso 6, por favor. Olha o que falou a Bíblia em Apocalipse 26, que sobre esses que vão participar, depois eu explico sobre isso, da primeira ressurreição, sobre esses
não tem poder o quê? O que é que falou Apocalipse capítulo 20, no versículo 6? Que sobre esses não tem poder a segunda morte. Ó, eu vou reler o verso 6 para vocês verem. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Ou seja, sobre esse grupo aí, que forem salvos, não tem poder sobre eles quem? A segunda morte. Então a Bíblia deixa muito claro para nós que não existe só a morte física. Existe uma coisa chamada segunda morte. Tá bom? Então você pode até anotar isso aí. Existe a primeira morte e existe também a segunda morte. Que eu vou te explicar isso mais na frente nessa mensagem. Vai anotando aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Não é versículo 8 não, é 11. Tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 11. É esse mesmo. Vou pedir para esse versículo 11 ler para mim, Sandra, por gentileza. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então a Bíblia fala que existe a segunda morte. Olha que coisa interessante. Olha que coisa forte, Lucas. Não existe só a primeira morte, que é a morte física, mãe. Existe a segunda morte. Eu vou reler esse versículo para você. Ó. Eu vou reler. Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E que segunda morte é essa, pastor? Eu vou te explicar ela hoje, tá bom? Então, quando Adão pecou, quando a humanidade pecou, olha para mim aqui, quando eu e você pecamos, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não está se referindo somente a envelhecer, ficar doente e morrer fisicamente, não. Está se referindo à primeira e principalmente está se referindo à segunda morte. Mas, principalmente a segunda morte. Eu não sei se você sabia disso, mas existe a segunda morte. E o que é a segunda morte, pastor? A segunda morte, sabe o que é? É a separação eterna de Deus. A segunda morte é caracterizada quando a pessoa ela morre sem Jesus e é lançada no lago de fogo e enxofre. A segunda morte é a separação eterna, completa do Criador, de Deus. Essa é a segunda morte. E essa é a pior de todas. E essa é até pior do que a primeira morte. Tem muita gente aí que se preocupa com a primeira morte. Sim, temos que tomar cuidado, temos que evitar, temos que tomar cuidado com o coronavírus, tudo claro, com certeza. Mas temos que nos preocupar muito mais ainda com a segunda morte. Com a segunda morte. E Apocalipse falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então a segunda morte é isso. A segunda morte é quando a gente vai para o lago de fogo e enxofre. A gente não está repreendido. Quando alguém vai para o lago de fogo e enxofre. Segunda morte é a separação eterna, definitiva, completa do Criador, de Deus. Porque nós temos a essência de Deus. Lembra que eu te falei? Que Deus falou assim, ó, quando foi criadão, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus soprou da essência dele, né, o fôlego de vida em Adão. A segunda morte é a separação completa da essência de Deus, da criação de Deus, do Todo-Poderoso. E quando Adão pecou, quando eu e você pecamos, nós recebemos esse salário, Lucidalva. Recebemos esse salário. Recebemos esse salário. Porque, repita, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
E nós recebemos esse carimbo porque pecamos, porque Adão pecou. Ou seja, Deus é justo, Deus é santo. E se Deus estabeleceu essa lei, porque Deus falou para Adão, Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás. Deus se referia à morte física e à morte eterna, que é a segunda morte. E como nós pecamos, nós recebemos essa paga, recebemos esse salário. Recebemos essa consequência. Eu queria que você comigo agora abrisse a Bíblia, e quem vai ler conosco agora vai ser, sabe quem? A Sofia, tá bom? Eu queria que abríssemos nossas Bíblias, sabe aonde? Vamos ler 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Amém. Olha para mim aqui. Olha o que disse a Bíblia. Não há santo como o Senhor. Não há santo como Deus. Deus é santo. E ele não pode compactuar e conviver com o pecado. Deus é santo. Olha o que disse a Bíblia. Não há santo como o Senhor. E como Deus é santo, 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 como ele é puro, como ele é santo, ele não pode conviver, se relacionar com o pecado. Ele não pode interagir. Ele não pode interagir com o pecado, porque Deus é santo. Deus é santo. Agora você vai abrir em Romanos. Vai lá para o Novo Testamento. Romanos 3, 23. Vai lá, Novo Testamento, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Estamos avançando para entender onde entra aí a morte de Jesus, tá? Estamos avançando para entender a importância da morte de Jesus Cristo na cruz, tá bom? Maravilha de versículo. Maravilha de versículo. Olha o que falou a Bíblia. Porque todos pecaram, e destituídos, ou seja, afastados, retirados, estão da glória de Deus. Olha como falou. Não é isso que falou o versículo? Pois todos pecaram e destituídos, afastados, carecem, foram separados da glória de Deus. Quando falou carece, em alguma versão que você pode estar aí, carecer, carece, quer dizer, foram defasados, foram retirados, eles foram, como é que eu posso dizer para você? Foram privados, carecem da glória de Deus. Então olha o que falou o versículo, todos pecaram. E agora, como pecaram, eles estão destituídos, afastados, privados da glória de Deus. Então isso aconteceu comigo e com você. Eu já pequei. Você já pecou. Adão pecou, porque nós somos espíritos, temos a liberdade de escolha. E como pecamos, Deus é santo. Nós lemos lá em 1 Samuel 2,2. Deus é santo, mas não há santo como Deus. E Deus criou essa lei. E como pecou, tem o salário do pecado, é a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. E como pecamos, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com Lucas? Com o Cidalva, com Sandra, com minha mãe, com Dani, comigo? O que aconteceu conosco? Nós fomos afastados, retirados, destituídos, privados da glória de Deus. Fomos separados do Senhor. E isso é a consequência do pecado. E, pastor Elvis, e o que é, pastor Elvis? É a separação de Deus. Olha para mim aqui, porque eu estou indo para a finalização, entrando na morte de Jesus. E o que é, pastor, esta privação, esta separação, essa destituição da glória de Deus? O que é isso? É o que eu já te falei. É a morte. É a morte. Olha para mim aqui, todo mundo. Não é só a morte física, não. É o que você leu hoje na Bíblia. É a segunda morte. É a segunda morte. Eu vou te falar uma informação aqui. Espero que todos estejam conseguindo me escutar. Olhem para mim aqui, todos vocês, em nome de Jesus. A palavra morte, ela vem do grego thanatos. E sabe o que significa morte no sentido original? Sabe o que significa a palavra morte no sentido literal? A palavra morte significa separação.
A palavra morte, no sentido literal, na chamada etimologia da palavra, no sentido original, ela significa separação. O que é a morte física? Quando nos separamos dos nossos entes queridos. Quando separa corpo e espírito. O que é a morte? O que é a segunda morte? A segunda morte é a separação eterna da pessoa em relação ao Criador, em relação à glória de Deus. Essa é a segunda morte. No original significa separação. Então, aconteceu isso. Todos pecaram. E destituídos, afastados, estão agora da glória de Deus. É nesse momento, Lucidalva, que entra Jesus Cristo. É nesse momento que entra Jesus. É por isso que a Bíblia chama Jesus de o Salvador do mundo. É por isso que quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aí que entra Jesus. É aí que ele entra. O que aconteceu? A paga da morte, do pecado, entrou no mundo através de Adão. Mas através de Cristo, houve o conserto disso tudo. A arrumação para isso tudo. Por isso que nós lemos João 3,16, que falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É agora que entra Jesus. O que aconteceu? Com Jesus Cristo, aconteceu uma coisa muito importante. Olha todo mundo para mim aqui. Vou fazer algumas perguntas, não para você me responder, mas para você pensar. Para você pensar, tá bom? Vou fazer algumas perguntas. Adão pecou? Adão desobedeceu a Deus? Outra pergunta. Você já pecou? Você já desobedeceu a Deus? Eu já pequei? Já desobedeci a Deus? Nós já pecamos. E como lemos há pouco, destituídos ficamos da glória de Deus. Aí entra Jesus na história. Olha para mim aqui. Jesus, Lucidalva, ele fez uma coisa chamada de substituição. Eu vou repetir. Jesus fez uma coisa chamada substituição. Como assim, pastor? Substituição. Lembra que eu te falei que hoje minha pregação, hoje é uma aula? Então eu vou falar em forma assim mesmo, né? Lecionando mesmo, tá? Jesus, ele fez a substituição. O que foi a substituição, pastor? Jesus, ele tomou sobre ele os nossos pecados, quitou nossa dívida e, por que o nome substituição? Porque Jesus, ele morreu em santidade. Jesus, ele morreu em justiça. Jesus nunca pecou. E como Jesus morreu em nosso lugar, sem ter cometido nenhum pecado, o que aconteceu? Aconteceu a substituição. Os nossos pecados foram para Jesus. E a justiça de Jesus, porque ele nunca pecou, porque ele morreu sem pecado, e a justiça de Jesus veio para nós. Houve uma troca. É por isso que agora nós podemos ser salvos de novo. É por isso que agora nós estamos livres da segunda morte. É por isso que agora nós estamos perdoados. Por quê? Porque houve a substituição. Como assim, pastor? Na cruz, na morte de Cristo na cruz, os nossos pecados foram para ele. E como ele morreu sem ter cometido pecado ele mesmo, a justiça dele, a santidade dele, a retidão dele veio para nós. Deus fez uma troca. Deus trocou Jesus por nós. Aí, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, para você, para os que acreditam, para os que aceitaram Jesus, para os que entregaram a vida para Jesus, quando Deus olha para mim, para você, Deus olha através
do sangue de Cristo, através da morte de Cristo. Deus coloca como se fosse um binóculo assim, ó, chamado Jesus Cristo, chamado sangue de Jesus. Ele olha para nós através da justiça de Jesus. E por causa disso, Deus vê você como? Deus vê você justificado. Deus vê você perdoado. Deus vê você santificado. Tanto é que a Bíblia chama os salvos em Cristo de justos. Por que chama de justos? Não é porque nós somos perfeitos, não. É porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E nesse momento, a gente vai abrir outro texto da Bíblia, tá certo? Vamos abrir, que é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Você está em Romanos. É só você avançar um livro. Romanos, capítulo 5. Você está em Romanos, avança para Coríntios. Tá bom? E não é 1 Coríntios, não, é 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Meu Deus, que versículo é esse? E eu posso concluir a pregação com esse versículo aqui, a aula de hoje. Olha, eu vou reler esse versículo para nós, tá bom? Olha, Lucas, preste bem atenção nesse versículo aí. Eu vou reler, acompanha comigo aí, tá bom? E todo mundo fecha o áudio. Tem algum áudio aberto aqui, eu não sei qual é. 5:21. Ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer o seguinte: olha o que está dizendo o versículo. Dizendo o seguinte, Lucidalva: que Deus fez com que a pessoa que não cometeu pecado, que é Jesus, Deus fez com que a pessoa que não cometeu pecado, que é Jesus, se tornasse pecado. Ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ou seja, Deus pegou a pessoa que é Jesus, que não cometeu pecado, e o fez pecado por nós. E como termina o versículo? Para que nele, em Jesus, essa pessoa que não cometeu pecado, mas foi feito pecado por nós, foi feito pecador por nós, foi condenado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não entendeu não, mas eu vou te clarear agora. Deus olha para você e Deus chama você de justiça de Deus. Eu e você, pecadores. Agora eu vou ter que dar uma paradinha de aula para pregar mesmo. Você não está entendendo. Você que já pecou, você que já errou, você, eu também que já pequei, nós que já pecamos, nós somos chamados de justiça de Deus. Nós somos classificados por Deus de justiça dele. Por quê? Não é porque nós fomos justos a vida toda, não é porque nós nunca pecamos, não. É porque houve a substituição, houve a troca. Deus pegou Jesus, que nunca pecou, e fez dele pecado. E transformou ele em pecado. Para que em Jesus nós fomos feitos justiça de Deus. Então isso aqui, que é o que eu disse para você, a chamada substituição. Jesus, que nunca cometeu pecado, foi feito pecado por Deus. Foi tratado como pecador por Deus. Foi condenado como pecador. Para que nele, nós que cremos nele, sejamos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Jesus. A justiça daquele que foi para a cruz, que foi condenado como pecador, aquele homem que nunca pecou, mas que foi tratado como pecador, que a justiça desse homem viesse para nós agora, viesse
para os que crê nele. Então, esta, querido, é a importância da morte de Jesus Cristo na cruz por nós. Que importância é essa, pastor? A importância é que na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz, Deus, ele fez a troca. No sacrifício de Cristo na cruz do Cidalgo, Deus fez a troca. Deus trocou Jesus por nós. Ele teve esse ato de amor. Como nós lemos no começo do culto hoje, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus na cruz, Deus fez a substituição, Deus fez a troca. Deus trocou Jesus por nós. Jesus que nunca pecou, que nunca errou, que nunca cometeu pecado, ele foi feito pecador e condenado como pecador para pagar nossa dívida, para pagar nossa culpa, para pagar nosso pecado, para perdoar nossos pecados, para que assim eu e você fôssemos feitos justiça, fôssemos tratados como justos, fôssemos justificados, fôssemos perdoados.